Estou na minha estufa em Home Acres, 23 de fevereiro, então apenas o início da temporada de semeadura para nós. Oficialmente este é um clima de zona 8, sudoeste do Reino Unido, temperado pelo oceano. Então, por exemplo, hoje a temperatura lá fora é 10 a 12 graus Celsius, baixa 50 Fahrenheit, mais ameno que o normal. Independente do clima, nesta época do ano começo a propagar sob cobertura, protegido do vento. Está ventoso hoje, então é mais agradável aqui dentro. A temperatura interna agora está acima de 20 graus Celsius, cerca de 70 Fahrenheit. Esse é o poder do sol nesta época, aquecendo a estufa de 12 pés de largura, cerca de 3,5 metros. O local tem 25 pés de comprimento, cerca de 8 metros, e está principalmente cheio de salada que estamos colhendo para vender. E estou apenas usando esta extremidade para propagação para mais de 1/4 de acre, talvez 1.200 metros quadrados de jardim. Cultivado muito intensivamente, e a propagação, quando você a mantém funcionando bem, é uma chave para desbloquear o potencial de um jardim. E hoje posso mostrar uma ou duas coisas que não estão indo tão bem quanto eu gostaria, mas apenas para dar algumas dicas sobre como ter sucesso. O mais importante na propagação é conseguir um bom composto para semear e cultivar suas plantas. O segundo é garantir que esse composto tenha drenagem suficiente ou uma qualidade geral sobre ele e maneiras de como você pode alterar isso. O terceiro é o tipo de recipiente ou receptáculo em que seu composto realmente vai estar para cultivar suas plantas. E o quarto hoje é sobre calor e, especialmente nesta época do ano, fevereiro, final do inverno, conseguir calor suficiente para iniciar suas mudas. Então, qualidade do composto. Este é um pequeno teste muito interessante. Aqui que não saiu como eu esperava. Testes são ótimos para comparar o crescimento em dois compostos diferentes. No entanto, este não é um teste científico. Eu nunca afirmaria isso, mas é uma diferença suficiente para ilustrar alguns pontos. Muito claramente, por exemplo, temos aqui, este é um composto para vasos comercial. O que eu uso mais e que eu costumo recomendar chama-se Moorland Gold e é feito de uma espécie de turfa reciclada de um reservatório. Eles retiram e adicionam compostos de resíduos verdes e nutrientes, sendo certificado orgânico, sem químicos sintéticos. Então você pode ver um bom resultado ali. Tem alface, chovila, coentro que foram semeados em setembro passado, plantados ali como pequenas mudas em outubro. E a caixa de comparação, este é o meu composto caseiro que eu tinha grandes esperanças. Do que isso? Está ok. O estado dos nutrientes está ok. Quero dizer, se você olhar para o Chervil, eles são de tamanho bastante similar. E a alface não está ruim, mas na verdade há uma pequena perda de qualidade na alface, alguma podridão na borda da folha. E olhe para o coentro, ou falta de coentro nesta bandeja. E eu acho que isso é quase certamente por falta de drenagem. E são essas bandejas, se você olhar para o fundo, tem um pouco de jornal, o que está bom. E está funcionando bem para aquele, mas para um composto denso como o que faço em casa, poderia ter misturado algo para deixá-lo mais leve. Chegaremos a isso em 1 minuto. Apenas mencionei este também, o contraste entre o composto de Bork de West Riding, o Maldon Gold com rúcula e mostardas, e o caseiro, onde na verdade você pode ver a rúcula, se alguma coisa, a rúcula de salada está um pouco maior, talvez mais saudável, mas eu perdi 3 das plantas de mostarda. Novamente, estou quase certo de que é falta de drenagem. Então isso mostra, sabe, você pode ter um status nutricional realmente bom, mas todas essas qualidades precisam estar presentes para que as coisas funcionem. E eu posso apenas colocar o outro lado da moeda aqui, que é, isso eu não esperava de forma alguma, mas essas são algumas ervilhas que eu semeei há apenas 2 semanas, mal 2 semanas atrás, na verdade 10 dias, ervilhas para brotos. E eu ia encher todo o pote, toda essa bandeja. É apenas uma bandeja de cogumelos reciclada de uma loja, que novamente forrada com um pouco de jornal. Uma pequena diferença aqui é como um composto caseiro peneirado para remover os pedaços maiores, mas ainda há muitos pedaços visíveis, apesar de ser um lote diferente de composto caseiro. Acredito que esses pedaços realmente ajudam, pois facilitam a drenagem da água. Olhe para isso, este é o composto mais que ouro do lote deste ano. E este é um grande problema ao comprar composto.
Pode ter o mesmo nome no rótulo da sacola, mas a qualidade, a quantidade, a qualidade varia bastante a cada ano. Eu enviei uma foto disso para a empresa e eles reconheceram que algo não está bem ali. E eu acho que eles estão alterando um pouco a sua mistura. Isso mostra, e fico decepcionado em dizer, pois recomendei este produto a muitas pessoas. É caro e alguns relataram problemas. Informe a empresa que esse é o primeiro passo e veja como eles lidam com a situação. Não está nas minhas mãos, mas isso é falta de drenagem. Para mim, de qualquer forma, você sabe, você está supondo muito do tempo. O que está acontecendo aqui? Você sabe, você tem que descobrir. Estou te dando dicas. E eu posso te dar uma dica agora. Sobre como isso pode ser corrigido. Então, esse composto sobre o qual eu estive falando se parece com isso. E notamos ao encher as bandejas que, uau, há muito pó fino aqui. E então eu percebi ao regar as bandejas cheias que a água não estava penetrando tão facilmente como normalmente faz, estava ficando em cima antes de drenar lentamente. Para mim, isso é um sinal de que há material fino demais. É apenas uma questão de textura que estamos falando aqui, e por causa disso, quando eu semeei estas alfaces, eu misturei 50% de vermiculita, que é um produto natural. É basicamente rocha expandida, rocha aquecida, para torná-la macia, fofa e leve, sem nutrientes. Mas a água pode drenar ao redor, retém um pouco de água, mais do que qualquer coisa, mantém o ar na mistura. Então essas alfaces foram semeadas apenas uma semana atrás. Estas são para desbaste, caso você esteja se perguntando, e poderia haver 1000 alfaces ali, sabe? Este é um jardim de mercado aqui. Essa é uma forma de iniciar várias sementes em um espaço reduzido. Eles não estarão aqui, serão desbastados amanhã. Então, sem a vermiculita, é provável que todas essas alfaces teriam apodrecido, pois esse comércio não possui uma boa drenagem. E é isso que estou falando sobre a vermiculita, né? É muito, muito leve, quase não tem peso nenhum. E você pode comprar vermiculita de jardineiro ou perlita, são bem equivalentes. Eles são caros, mas em comerciantes de construção pode-se encontrar mais barato, onde eu consegui. Os construtores usam para isolamento e, pelo que sei, é o mesmo produto. Tenho usado e está ótimo. Essa é a ideia de como melhorar a drenagem do composto. Este é um corolário que não pretendia mostrar, mas é uma alface que semeamos em outubro passado como amostra. Eu estava apenas conferindo os nomes das variedades de algumas sementes de alface que tenho guardadas em casa. Eu tenho colhido estas alfaces. É assim que a colhemos, tirando a folha externa deste modo. Isso é o composto de ouro Moreland com 50% de vermiculita sem alimentação fornecida. Mostrar o bom estado nutricional que este composto tem para que você saiba que nunca estou questionando isso, é apenas acertar todos esses diferentes fatores. E o próximo é que tipo de recipiente você usa, seja algo assim ou talvez uma bandeja de módulos. Então, aqui estão algumas bandejas diferentes em que você poderia semear sementes. Em qualquer uma delas, depende de que tamanho de uma semente seria bom. Mas o que eu quero mostrar aqui é essa diferença na possibilidade de drenagem na parte inferior. Isso é chamado de bandeja de sementes e isso é chamado de bandeja de módulos. Módulo significa uma espécie de compartimento celular. E existem muitos modelos diferentes de bandeja de sementes e bandeja de módulos. Mas a coisa sobre a bandeja de sementes é que parece que há muitos buracos lá. Mas o que eu acho com eles é que a água não drena tão facilmente. E eu acho que pode ser que o tamanho desses buracos signifique que a água faz uma espécie de vedação capilar. Você sabe, a água é um produto incrível e a estrutura capilar ao redor de uma gota de água pode realmente mantê-la no lugar e impedir que ela drene. Acredito que isso possa estar ocorrendo com esses e seria um projeto fascinante para aprofundar a investigação desses buracos. Eu acho que isso realmente melhoraria como as mudas cresceriam lá dentro. Porque olhe o tamanho desses buracos. Quando mostro isso para pessoas não familiarizadas com eles, costumo perguntar: o composto não escorre pelo fundo? É como se parecesse que não vai segurar lá dentro, mas nunca acontece. Definitivamente não. Então, com uma bandeja modular, quanto maior o buraco que ela tem na parte inferior, melhor.
Veja essas favas, por exemplo. Elas foram semeadas há 10 dias. O motivo? Normalmente não semeio favas em fevereiro, porque já faço isso em novembro. Tivemos uma grande perda de favas cultivadas ao ar livre neste ano devido ao tempo ruim. Meus tempos não foram precisos, sabe? Eu cometo erros. De qualquer forma, estamos fazendo essa recuperação. Isso significa que não teremos uma colheita tão precoce, mas as favas aqui, elas não estão tão animadas quanto eu gostaria. Olhe para essa incrível raiz principal. Dizem que você deve semear favas em um recipiente bem fundo devido à sua longa raiz principal. Mas na verdade, eu descubro que esses transplantes de bandejas com essa profundidade dão certo. Isso deve economizar um pouco de dinheiro em composto. Sabe, você não precisa ter esses sofisticados cheios de muito composto, porque a raiz principal apenas circula um pouco, esperando o seu momento. E então você coloca no chão e ele continua crescendo, e eles se transplantam bem a partir disso. Esses provavelmente irão para o solo em aproximadamente 10 dias. Mas você pode ver como eles estão crescendo bem. Acho que 1 ou 2 estão gaguejando ali, e isso pode ter a ver com esse composto. Este é o mesmo Molen Gold, um composto bastante denso, mas eu não reguei essas bandejas desde que foram semeadas 10 dias atrás. Então isso é outro fator, na verdade, na criação de plantas. Como eu não reguei estas alfaces desde que foram semeadas há pouco menos de uma semana. Quando estou semeando, quando enchi as bandejas com composto, deixo tudo bem úmido nesse momento. Dessa forma, você fica tranquilo por um tempo. A rega excessiva pode causar vários dos problemas que já vimos, sabe? Mesmo que o seu composto seja realmente bom. Então, quando as plantas estão deste tamanho, elas não precisam de muita água. Contanto que você veja o composto por cima parecendo um pouco seco, está tudo bem. Você não quer que ele fique completamente saturado o tempo todo? Para mim, isso parece bastante pesado. Então, estou feliz que eu não vou regar isso talvez por alguns dias. Depende se o sol aparecer muito. Não tivemos muito sol aqui, o que influencia as coisas. É preciso estar atento ao clima, já que não temos um clima ensolarado. O que nos leva ao próximo ponto, que é o calor. As sementes requerem calor para germinar. A quantidade de calor de que precisam é realmente maior do que a quantidade de calor que as mudas precisam para crescer. Então você aumenta o calor após semear as sementes. E funciona bem. Eu as trago para dentro de casa. Não é que minha casa esteja sempre mais quente que aqui, mas à noite é. Uma noite fria retardará a germinação, mesmo com um dia quente. Então é muito eficaz começar suas bandejas de sementes. Você encontra um canto, eles não precisam de luz, então não precisa encher peitoris de janela com sementes germinando. Você pode simplesmente colocá-los em um canto ou armário. É apenas em qualquer lugar com um calor agradável e contínuo até você ver aquele primeiro pequeno brilho de luz. É quando eles, de verde, desculpe, e é quando eles precisam de luz para crescer. Por isso, uma estrutura como essa, com o máximo de luz possível, é ideal. Sei que a maioria de vocês não terá isso, mas busquem lugares bem iluminados. No clima do Reino Unido, temos, você sabe, a temperatura ambiente não é muito baixa, então uma estufa pode ser boa ou um túnel de polietileno, mas será ainda melhor se você puder fornecer algum calor extra. Se você tiver energia elétrica em uma estufa, pode comprar excelentes tapetes térmicos. Eles não são caros para adquirir e manter, basta colocá-los em um termostato. No meu caso, fiz uma cama quente fora da rede. Fizemos isso há menos de uma semana e a temperatura lida por uma sonda já é de 65 graus centígrados, cerca de 140 graus Fahrenheit. E isso é esterco de cavalo fresco. Por algum motivo, o esterco de cavalo fica muito mais quente do que o de outros animais. Com palha, realmente necessário. Nós o compactamos, dançamos sobre ele. Nós o molhamos apenas para garantir que esteja totalmente úmido. Você também obtém alguns gases saindo, principalmente amônia. Estou ventilando tudo aqui. Isso não é um aquecedor de ambiente. Na realidade, não faz muita diferença para o efeito estufa, pois com o vidro, o calor apenas se dissipa. Mas essas bandejas capturam o calor à medida que ele se eleva da cama quente. E então, todos eles estão agradavelmente quentes por baixo. A sonda que eu tenho logo abaixo da palete aqui, que está em cima da cama, está marcando 37 graus centígrados. Isso é 98 graus Fahrenheit. Então, um nível de calor decente. Não é perigoso, na verdade, é muito bom.
Isso significa que se eu levantar um desses, está sentindo, na verdade sentindo bastante calor, mas não está quente. E eu apenas sei por experiência que isso funciona basicamente, esse nível de calor, e temos bandejas legais aqui com boa drenagem. Isso é interessante, olhe para essas ervilhas. Essas são as mesmas semeaduras de ervilha que falharam naquela caixa. E isso deve ser por causa dessa drenagem. Essas são as bandejas de módulos em que estive trabalhando para produzir, com grandes buracos na parte inferior. Se eu tivesse uma luta de verdade com a empresa que os fez, eu diria, vocês precisam fazer esse buraco maior. Eles foram reticentes no início, porém, sem isso você teria problemas, por exemplo, com essas ervilhas. Eu sei que esse composto ele está muito úmido, né? Tem um pouco de mofo ali. Isso não é bom. Isso vale mais que ouro, travesso. Eles estão trabalhando nisso, mas não impede as plantas de crescerem. Se você ver mofo no seu composto, significa que algo nele está ficando mofado. Não regue demais, voltando àquela questão. Desde a semeadura eu reguei. Nenhuma água foi dada depois, mas foram totalmente regados na hora de semear. E então a questão da luz é revelada por algo como esta bandeja de rabanete. Você pode ver que eles cresceram bastante. Foram germinados e deixados 5 dias no conservatório, provavelmente um dia a mais do que deveria. No quarto dia eles começaram a aparecer. Qualquer germinação variável aqui novamente, assim como poderiam ter aparecido no quarto dia. E então, se você deixá-los em falta de luz ou relativa falta de luz, como aquele quarto, sabe, na janela, há luz apenas de um lado, e isso vai atrair os caules para cima, e você terá caules longos e finos, e não é o ideal. Você não pode fazer isso por muito tempo. Com mudas, você tem que, se isso estiver acontecendo com você, você tem que descobrir uma maneira de levá-los para fora em plena luz, ou obter algumas luzes de crescimento que são muito bonitas a propósito, mas essas mudas altas, podemos corrigir isso até certo ponto, colocando-as profundamente. Então tudo isso seria composto ao redor do caule quando eu os planto. Essas bandejas são muito eficientes para semeadura múltipla, com uma média de 4 rabanetes por célula, totalizando 60 células em uma bandeja. Então, são mais de 200 rabanetes nessa bandeja. Provavelmente mais do que a maioria de nós poderia comer em um par de semanas na primavera. Isso dá uma ideia de quantas mudas você pode cultivar em uma área bem pequena. E eu cubro tudo isso no meu último curso online, 3A. É tudo sobre cultivar diferentes vegetais. Sabe, parte disso é como você os inicia. Cada um é um pouco diferente. Esses são todos vegetais resistentes ao frio. Nenhum deles necessita de calor extremo para crescer, basta iniciar nesta etapa. E eu não, por exemplo, semeei meus tomates ainda. Eu os semeio em meados de março. Isso sempre parece um marco. Muitas pessoas referenciam suas semeaduras por quando você semeia seus tomates. Descobri que meados de março funciona muito bem para mim. Eles são bastante rápidos uma vez que começam. Espero que você tenha gostado dessa pequena olhada na propagação. Você nunca fez isso antes? Sim, tente. Experimente algumas sementes. Talvez não nessa escala. Veja o que você consegue fazer.